paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. É com muito prazer, é com muita alegria que eu gostaria de compartilhar com você hoje mais uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós gostaríamos de comentar com você hoje um texto muito importante e muito atual também para os nossos dias, que nos falam a respeito das prisões da alma. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico aqui no Salmo de número 142, onde o salmista aqui expressa os seus medos, os seus temores. Ele faz aqui uma oração em meio a um grande perigo. O salmista diz assim no Salmo de número 142: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E ele diz mais ainda: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E olha o que o salmista diz agora neste momento: tira, Senhor, a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. A preocupação do salmista aqui, a angústia da alma. O ser humano ele é um ser tríplice, formado de corpo, alma e espírito. E deve haver um equilíbrio entre o corpo, entre a alma e o espírito. E quando a alma está angustiada, consequentemente o corpo adoece. Da mesma sorte, o espírito também adoece. E nós precisamos entender esse relacionamento, essa tríade e esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Com o meu corpo eu me relaciono comigo mesmo, ou melhor, com os meus semelhantes, com os meus amigos, com as pessoas. Com a minha alma eu me relaciono comigo mesmo, ou seja, com a minha alma eu tenho sentimentos, eu penso, eu sofro às vezes sozinho. Então com a minha alma é um relacionamento pessoal, interior, mas com o meu espírito eu me relaciono com Deus. E agora, quando a alma que serve aqui como ponto de equilíbrio, tanto o corpo quanto o espírito acaba tendo problemas. Se você já sentiu alguma vez que você está sentindo dores no corpo todo e você faz uma série de exames e não tem nada. Às vezes você teve um problema com alguém te causou uma certa perturbação e aquilo te faz o teu corpo doer todinho. Você disse: olha, fiz tantos exames e não tem nada. Sabe o que é isso? É a tua alma que está doente, é a tua alma que está aprisionada. E quando a alma adoece, nós temos dificuldade de relacionar-se com Deus. E quando a gente corta esse relacionamento com Deus, aí o que está ruim começa a ficar pior ainda. Então o homem precisa libertar a sua alma da prisão. A prisão, ela tira a liberdade da pessoa, o desejo de viver. E aqui o salmista está orando, falando com Deus, gritando por socorro. Ó Deus, tira a minha alma da prisão. Talvez seja esse o seu problema hoje. Você vive uma vida angustiada, atribulada, não sabe o que fazer, não sabe as decisões que tomar. Você sente dores no corpo, não consegue sentir próximo de Deus. Eu quero dizer para você, provavelmente a sua alma está aprisionada. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus te liberta da prisão. E eu quero falar sobre algumas prisões da alma aqui nesta noite. Há pessoas aprisionadas em seus próprios conceitos, suas próprias ideologias, tornando-se um escravo dos seus próprios sentimentos. Isso é muito ruim. Escravo dos seus próprios pensamentos, pensamentos perturbados. Eu quero dizer para você, Jesus te liberta desta prisão hoje. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero dizer para você, só Jesus pode te libertar. Ninguém pode te libertar desta prisão, porque é algo interior. Somente Jesus tem um remédio para você. Você pode ir para o psicólogo,
Você pode ir para o psiquiatra, ele nada vai poder para você, a não ser recomendar você uns calmantes, que você vai ficar grogue aí, mas a sua alma não vai estar com seu problema resolvido. Eu quero dizer para você que problemas da alma só Jesus pode resolver. Há pessoas presas na sua própria religiosidade, pessoas escravos da religião, enganados por falta de conhecimento. Quantas pessoas, por ler a Bíblia e não compreender, ou por mesmo ser levado por ventos de doutrina e não conhecendo a palavra de Deus, se tornam presos espiritualmente, correndo um sério risco de ver a sua alma lançada no inferno. Escapa-te desta prisão hoje. Jesus pode te libertar. João 8 e versículo 36, o próprio Jesus é quem disse: se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está tentando dizer com isso? Ele é o Filho de Deus. Então Jesus veio para libertar o homem do pecado, das prisões da alma. Muitas vezes nós estamos angustiados com problemas terríveis, não sabemos como fazer, que decisão tomar, e a alma se angustia dentro de nós. Quantas vezes você tenta tomar decisões e não sabe como fazê-la? Eu quero dizer para você, somente Jesus pode curar a sua alma, as prisões da alma. Ninguém pode te libertar, só Jesus, só Jesus. Eu vejo uma outra prisão tão terrível, além de ser aprisionado por conceitos, ideologias, além de ser aprisionado pela própria religiosidade. Imagina o apóstolo Paulo, ele chega a dizer: como fariseu, eu fui zeloso pela lei de Deus. E como fariseu, ele perseguia a Jesus, até que um dia ele encontrou-se com Jesus. E quem tem um encontro com Deus é marcado por ele. Paulo foi liberto. Outro exemplo na Bíblia, Jacó. Jacó tinha algumas perturbações, a sua alma aprisionada dentro de si mesmo, problemas familiares, há mais de 20 anos sofrendo, porque ele havia enganado o seu irmão, enganado o seu pai, e aquele problema estava corroendo a alma de Jacó. Até que o próprio Deus aparece a ele e disse: Jacó, volta para a sua família e resolva a sua vida. E Jacó desce para encontrar com a sua família. E nesse tempo, ele começa a observar a sua vida, o que ele havia feito. Ele chega no vale do Jaboque. E a Bíblia diz que ele separa a sua família e manda ela para, divide ela em partes. Ele sai para um canto no vale de Jaboque e ele encontra com o Senhor. E a Bíblia diz que durante a noite toda ele luta com Deus, a ponto de o dia estar amanhecendo e ele sofrendo naquela angústia, naquela batalha, a ponto de ele segurar o anjo e dizer: eu só te solto quando me abençoares. E ali o nome de Jacó foi mudado, foi trocado. Jacó estava preso dentro de problemas familiares, uma prisão, uma angústia da alma. Saiu de casa, agora já haviam se passado praticamente 20 anos. Ele estava naquela prisão angustiado. E agora ele retorna, mas ele encontra com Deus. E quando nós encontramos com Deus, Deus deixa marcas na nossa vida. E Jacó agora ele é liberto. E Deus muda o nome de Jacó e disse para ele: já não chamarás mais Jacó, mas chamará Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus. Muitas vezes nós temos que encarar a nossa própria realidade, lutar com Deus para ter os nossos problemas resolvidos, para que a nossa alma seja liberta. Eu acredito que você pode se libertar hoje, a sua alma pode ser liberta. Muitas vezes estão pessoas vivendo presas, aprisionadas pela falta de perdão. Quantas pessoas desceram à sepultura e não perdoaram, não pediram perdão. Quantas pessoas que sofrem dentro dos lares hoje, pessoas angustiadas, sofrendo, sem saber como agir, como pensar. Eu quero dizer, quando uma pessoa está presa dentro do seu próprio ego, ela vai morrendo aos poucos. A falta de perdão faz a pessoa morrer. Davi fala que ele sentiu seus ossos ressequidos, até que Deus atendeu a sua oração. O maior beneficiário do perdão, meu amigo, é quem perdoa. Quando você perdoa, você tira como se tivesse um fardo dos seus ombros.
Então, se alguém te ofendeu, se alguém te prejudicou, ou se mesmo você prejudicou alguém, vá e peça perdão, liberta a sua alma desta prisão, perdoa quem te ofendeu, deixa Deus trabalhar na sua vida. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, e Jesus disse na sua palavra: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará. Você só receberá o perdão de Deus se você aprender a perdoar. Perdoe então, liberta a sua alma dessa prisão, dessa falta de perdão. Há pessoas morrendo, pessoas angustiadas nos nossos dias, sofrendo terrivelmente, porque não tem a capacidade, a humildade de descer um pouquinho e perdoar. Eu te digo nesta noite, ou nesta manhã, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, libere o perdão. Você é o maior beneficiário do perdão, entenda isso. Outra prisão é a prisão dos vícios. Tem pessoas que dizem: pastor, eu não consigo me libertar dos vícios. E isso é verdade, você sozinho você não consegue se libertar dos vícios. Há pessoas que tomaram posse do seu, o meu vício. Entenda, esse vício não é seu. Infelizmente o inimigo dominou a sua vida. E agora você sozinho não tem a capacidade, não tem condição de te libertar. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, você pode até dizer: eu já tentei várias vezes e eu não consigo. E é bem verdade, você não consegue mesmo, porque só Jesus pode te ajudar. Ou muitas vezes você diz: eu não posso, e não pode mesmo, porque só Jesus pode ajudar o homem. Se liberta hoje. Tem muitas pessoas que vivem presas, tem muitas pessoas sofrendo, morrendo por causa dos vícios. Entenda, pessoas presas no vício da droga, da prostituição, da bebida. Sua família está sendo destruída e você está destruindo a si mesmo. É uma prisão, é uma alma aprisionada que grita dentro de você. Se liberta hoje, peça para Jesus misericórdia. Eu posso orar por sua vida, mas é você que tem que tomar a decisão de ser livre dessa prisão. Você vai ficar sofrendo até quando? Ou vai tomar uma decisão hoje? Até quando vai sofrer e fazer a sua família sofrer? Se liberte hoje, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Saia dessa prisão em nome de Jesus. Jesus está dizendo: eu quero te libertar, eu quero te ajudar. Mas você tem que abrir o coração. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está na porta do seu coração, batendo, querendo entrar na sua casa. Entenda, Jesus não é invasor. Quando você tomou posse desse vício, alguém invadiu a sua vida e não foi Deus. Deus respeita, Ele é zeloso. Ele bate, se a porta abrir, Ele entra. Se não abrir, Ele não entra. Entenda, você pode se libertar dessa prisão do vício hoje, se você deixar Jesus entrar na sua casa, entrar na sua vida. Há muitas pessoas que vivem preso no medo, nas fobias da vida. Tem gente que tem medo de morrer, tem medo de andar de avião, tem medo disso, medo daquilo, tem medo do escuro, tem medo de tantas coisas. É uma prisão. Pessoas sofrendo, tem medo de tudo e de todos. Vivemos dias em que as pessoas estão aprisionadas, assustadas. Tem gente que tem medo de perder emprego, tem medo de passar fome, tem medo de tanta coisa. A Bíblia nos diz, o próprio Jesus é quem disse: olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu como eles. Olhai para as aves do céu, que não ceifam, não guardam em celeiros, no entanto vosso Pai Celestial as alimenta. Se Jesus cuida dos lírios do campo, cuida das aves do céu, não vai cuidar de você? Você precisa entender, você não precisa ter medo dessas coisas, porque Jesus tem cuidado de ti. Jesus pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Quando eu olho aqui para o Salmo de número 91, versículos 5 ao 7, a Bíblia nos diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ele diz mais: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que Deus está dizendo através desse salmo? Eu estou cuidando de você, nenhum mal vai te atingir. Não precisa viver com medo, não. Não precisa disso.
Acredite, confie em Jesus, tenha fé que Jesus pode libertar a sua alma dessa prisão do medo. Não tenha medo, Jesus está conosco. Quando ele ascendeu ao céu, ele disse: eu vou estar convosco todos os dias, eu não vos deixarei órfãos. Eu quero estar com vocês, eu quero cuidar de vocês. E a palavra de Deus nos diz: vença as prisões do medo, liberte a sua alma, Jesus pode te ajudar. Quantas pessoas hoje têm medo de tantas coisas, tem medo de ficar sozinho em casa, às vezes está no meio de uma multidão e se sente sozinho. É a sua alma que está aprisionada dentro do seu mundo tão pequeno. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo pode libertar a sua alma dessa prisão do medo. Uma outra prisão que é um tanto difícil também de pessoas se libertarem dela são as prisões das enfermidades. Há pessoas que vivem presas. A casa dele parece mais uma farmácia de tanta medicação que toma. É claro que alguns de nós é necessário tomar alguns remédios, sim, mas tem pessoas que ele é dominado pelos remédios, é uma prisão, ele tem mania de doença. Há pessoas nos nossos dias que morrem todos os dias. Agora entenda, você só vai morrer no dia que Deus permitir. Não tema a morte, não tenha medo de nada. Se a sua vida está nas mãos de Deus, você precisa confiar nele. Você precisa se libertar desta prisão. Há pessoas que têm manias de doença. E eu fico olhando, eu converso com pessoas e fico: meu Deus, essa pessoa está cheia de problemas, a sua alma está aprisionada. Vai falar: a minha enxaqueca, o meu colesterol, o meu câncer, o meu isso, o meu aquilo. Ele tomou posse como se as doenças fossem dele. E entenda que essas doenças não te pertencem, elas não são suas. Infelizmente o seu corpo foi contaminado com essa doença, mas elas não te pertencem. Jesus disse, a Bíblia nos fala, o profeta Isaías: nas suas pisaduras nós somos sarados. Ele levou o cativo, o cativeiro, e nas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus nos deu autoridade sobre as doenças. É claro que aqui uma coisa ou outra nós teremos, mas Jesus pode nos libertar. Nós não podemos ter essas manias de doenças, não. Não tome posse dessas coisas, não. Você pode até dizer: eu tenho o colesterol está afetando o meu organismo. Isso não é meu. Você nasceu sadio e perfeito. Jesus te quer perfeito. Jesus pode te curar hoje desse colesterol alto, dessa diabetes, desse mal, dessa coisa que te incomoda dia e noite. Eu acredito que Jesus te liberta. Você tem que sair dessa prisão. Diga: Senhor, eu não quero ver aprisionado a uma farmácia, a uma cesta de remédios. Eu quero viver feliz em paz. Jesus pode te libertar. Eu acredito que Jesus nos deu autoridade sobre as doenças. Muitas vezes existem doenças que são oriundas de pecado. Outras doenças são oriundas do próprio desgaste do corpo físico. Mas eu acredito que através do poder da oração, Jesus pode nos libertar dessas coisas. Você só precisa acreditar que Jesus é o maior interessado, que você tenha saúde, que você tenha vida e tenha vida com abundância. Então não tenha essas manias de doenças, não. Saia dessa prisão. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Entenda que nós não podemos, é natural que nós podemos adoecer por uma coisa ou outra, mas nós precisamos ser curados. Não tenha essas doenças como suas, como propriedade, não. Isso não te pertence. Jesus pode te libertar dessa prisão das doenças hoje. Jesus te liberta hoje. Uma outra prisão que é pior ainda, são prisões demoníacas. Tem pessoas que ouvem vozes, que vivem atribuladas, atormentadas o tempo todo. Esta é uma pior delas. Entenda que o teu corpo, a tua mente é templo do Espírito Santo e não deve ter espaço para que demônios venham agir na sua vida, não. Você precisa profetizar sobre a sua vida: a minha vida pertence a Deus, eu sou servo do Senhor. E se você não serve a Deus, eu te aconselho a aceitar a Jesus como Salvador, porque Jesus vai ter o controle da sua vida. Pastor, a minha vida está tão difícil, está toda aprisionada, não tem mais jeito, não tem mais recurso. Eu quero dizer, se a sua vida não vale mais nada, não presta para mais nada, eu quero fazer uma proposta para você. Entrega a tua vida para Jesus, deixa Ele cuidar dela para você. Jesus pode curar a sua vida, Jesus pode restaurar e mudar a sua história.
Eu acredito no Jesus que eu prego, eu acredito na palavra que eu ministro nesse momento aqui. A prisão, ela é uma separação, ela tira a pessoa do convívio social, tira a pessoa do convívio familiar. Eu me lembro agora dos leprosos no dia de Jesus, era uma prisão também. A pessoa estava na sua casa, aos poucos ela seria lançada para fora da cidade, seria posta fora do convívio social com a sua família, com seus amigos. É uma prisão, mas Jesus pode nos libertar de todas essas coisas. Há pessoas que vivem presas em si mesmas, no seu mundinho tão pequeno. Quanta coisa boa podia viver, mas esses males, essa prisão, muitas vezes o demônio está destruindo a vida dessa pessoa, não destruindo apenas ela, mas destruindo a sua própria família. Eu quero te dizer hoje que Jesus Cristo pode mudar a sua história, Jesus Cristo pode te libertar hoje. É a Bíblia quem nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acredito que Jesus te liberta hoje. Eu falei que de diversas prisões hoje, e há muitas pessoas que vivem aprisionadas dessa forma. Eu falei sobre a prisão dos próprios conceitos e ideologias. Eu falei a respeito da prisão da religiosidade. Eu falei da prisão da incapacidade de perdoar. Eu falei da prisão dos vícios. Eu falei da prisão do medo também. Eu falei aqui da prisão das enfermidades. Eu falei da prisão das ações demoníacas. Eu quero dizer para você, Jesus quer te libertar hoje dessa prisão. Olha o que o salmista diz aqui, ele clama a Deus no versículo 7 do Salmo 142 que eu li para você. Ele grita por socorro: Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Ele tinha desejo de servir a Deus, mas a sua alma estava aprisionada, ele não conseguia adorar, ele não conseguia louvar o Senhor. E o desejo dele é: Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. A sua alma estava cheia de tristeza. Qual é a prisão que você está vivendo neste momento? Talvez um tormento familiar. Você não sabe o que resolver, não sabe como agir, não sabe que decisão tomar. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele pode entrar na sua vida, mas Deus, através do Espírito Santo, ele não é invasor. Jesus está dizendo para você nesse momento: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer participar da sua vida. Jesus quer morar na sua vida. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem pecador e um dia ele interessou-se em conhecer a Jesus. Ele também era preso na sua própria consciência, porque a sua consciência pesava sobre ele. A Bíblia diz que ele interessou a conhecer quem era Jesus. E um dia ele, sabendo que Jesus passava por aquele local, pela cidade de Jericó, ele interessa a conhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe numa árvore, e Jesus passando por aquela árvore, Jesus olha e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir lá na sua casa. Eu creio que Zaqueu tomou um susto. Olha, eu sendo um pecador, e esse homem quer dormir lá na minha casa. E Jesus começa a caminhar com Zaqueu. E ao chegar na casa de Zaqueu, no caminho de onde ele encontra Jesus até a casa de Zaqueu, não sei qual o período, qual a distância, mas Zaqueu foi liberto. Zaqueu soltou todas as cadeias, todas as prisões ficaram pelo caminho, porque ele aprendeu a andar com Jesus. Quem anda com Jesus é liberto das prisões desta vida. E quando Zaqueu chega diante da sua casa, diga: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou um pecador. Ele diz: Senhor, eu tenho levado uma vida muito complicada, mas eu quero dizer para o Senhor, se eu tenho dado algum prejuízo a alguém, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dividir para as pessoas. E se alguém eu dei prejuízo para ele, eu quero restituir 4 vezes mais. Zaqueu abriu mão das coisas terrenas e decidiu andar com Jesus. Jesus não pediu nada para Zaqueu, nada, mas Zaqueu espontaneamente resolveu se libertar. Quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, a salvação chega na casa dele. E onde chega Jesus, as cadeias caem. Jesus te liberta hoje. Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Muitas vezes nós estamos presos nos nossos próprios bens materiais. Lembra do jovem rico? Ele chega para Jesus, a Bíblia diz que ele quis ir ter com Jesus.
E aproximando de Jesus, ele começa em um tom, talvez aqui uma certa bajulação. Ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, você observa os mandamentos? Ele disse: sim, desde a minha meninice. Eu observo a lei rigorosamente. E Jesus disse para ele: então só te falta uma única coisa. Ele pergunta para Jesus: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus disse para ele, se ele observa os mandamentos, ele disse que observa todos eles. Observa aqui, o desejo daquele moço era ser salvo, mas ele estava preso aos bens terrenos, preso a coisas materiais. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que os bens terrenos roubem o nosso coração. Nós não podemos deixar que essas coisas terrenas nos tirem da presença de Deus. E Jesus disse para ele: então só te falta uma coisa para você ser salvo. Ele disse assim: o que, Jesus? Jesus disse assim: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu de cabisbaixo porque possuía muitos bens. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que Jesus estava precisando, queria alguma coisa daquele jovem? Não. Aquele moço estava preso a coisas materiais. E nós não podemos deixar que essas coisas terrenas roubem o nosso coração. Observa a diferença de Zaqueu. Jesus não pediu nada para Zaqueu. O próprio Zaqueu oferece: Senhor, se eu tenho dado prejuízo para alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E eu tenho muitas coisas, eu não preciso de tudo isso. Eu vou vender a metade e vou dar tudo para os pobres. Há pessoas que tentam acumular tantos tesouros na terra, dar a sua vida, a sua saúde para constituir riquezas. Depois, para viver uns dias a mais, ele dá toda a sua riqueza para ver se consegue viver um pouquinho mais. Entenda, Jesus não quer os seus bens, Jesus não quer o seu carro, a sua fazenda, a sua casa. Jesus quer você. Jesus quer que você seja salvo, que você seja liberto dessas coisas. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas terrenas. A Bíblia nos diz: onde estiver o coração do homem, ali está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Aonde está? É uma pergunta que somente você pode responder para si mesmo. Eu quero dizer para você: se você vive uma vida angustiada, atribulada, Jesus te liberta hoje. E mais uma vez, para encerrar essa palavra, olha a angústia do salmista: tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. O desejo do salmista era louvar a Deus, mas a sua alma estava aprisionada. Eu quero dizer a você que quer louvar a Deus, quer entrar no céu de glória, você precisa também se libertar dessas coisas. Eu disse aqui de tantas prisões: religiosidade, vício, tantas coisas terrenas, medo, fobias, tantas prisões. Mas Jesus pode te libertar de todas elas. E eu quero dizer para você que nesta noite, ou nesse dia, ou a hora que você assistir esse vídeo, Jesus está te dando uma oportunidade. Se a sua vida está tão difícil, deixa Jesus agir na sua vida. E se você crê nessa palavra, eu quero orar contigo neste momento, para que você seja livre. Vão cair as prisões se você crê em Jesus. Ore comigo neste momento. Querido Deus e eterno Pai, eu oro por esta vida neste momento, Pai, que está, ó Deus, ouvindo a sua palavra, que recebe ao Senhor como Salvador pessoal. Senhor, que esse homem, que esta mulher, que essa pessoa seja livre dessas prisões terrenas, ó Deus. Que ele possa entregar a tua vida a Ti como Salvador pessoal. Que ele possa receber a salvação, Senhor. Que esse homem seja liberto, que essa mulher seja liberta para a glória do Teu santo nome. Quantas pessoas viciadas, Senhor, que não conseguem se libertar. Ó Deus, eu repreendo todo vício. Quantas pessoas, ó Pai, presas, ó Pai, com problemas familiares. A alma está angustiada, gritando dentro de si. Ele não sabe o que fazer nem como agir. Eu oro neste momento, pedindo ao Senhor: quebra as cadeias, quebra o jugo neste momento e libera esta pessoa para viver, Senhor. Que ele possa aceitar a Ti como Salvador, que o Senhor possa escrever o Teu nome no livro da vida e que ele possa viver feliz e alegre na Tua presença. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida dessa pessoa que ouve esta mensagem nesse momento. Eu quero abençoá-la em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Jesus te guarde, te abençoe e te liberta. Entenda, depende de você
Você pode se libertar hoje se Jesus entrar na sua vida. Somente Ele pode mudar a sua história. Jesus te liberta hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.